relação à função, nós iremos ver funções representadas através de uma lei, função numérica de variável real, gráfico de uma função e como reconhecer se um gráfico representa ou não uma função. E o gráfico de uma função. Exemplos. Construa o gráfico da função f, que vai de R em R, definida por f de x igual a 3x mais 2. Primeiramente, vamos atribuir a x o valor de 0 e, substituindo na equação, encontraremos o valor de y igual a 2. Então, vamos confirmar. Para x igual a 0, temos y igual a 3x mais 2, que é a função, a lei da função é essa. Então, nós temos y é igual a 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 2 é 2. Então, y é igual a 2. Agora, vamos atribuir a x o valor de 1. E, substituindo na equação, encontraremos o valor de y igual a 5. Então, vamos confirmar. Para x igual a 1, temos y igual a 3x mais 2, que é a função. Então, substituindo, y é igual a 3 vezes 1 mais 2. Y é igual, 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2 é 5. Então, y é igual a 5. E atribuindo a x o valor 2 e substituindo na equação, encontraremos o valor de y. Para x igual a 2, temos y igual a 3x mais 2. Então, y é igual a 3 vezes 2 mais 2. Y é igual a 2 vezes, aliás, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 2 é 8. Então, quando o valor de x for 2, o valor de y é 8. Aqui eu coloquei na tabela para melhor visualização. Aqui são os valores de x, 0, 1 e 2, a função e os valores de y. Então, quando x foi atribuído o valor de 0, y é igual a 2. Quando x tem o valor de 1, y é igual a 5. E quando x igual a 2, y igual a 8. Agora sim, a construção do gráfico. Eu já tenho os valores de x e os valores de y. Agora vamos construir o gráfico. Aqui está o gráfico, o eixo x com os valores de x, o y com os valores de y, quando x igual a 0, o y é igual a 2. Aí eu marquei o pontinho aqui no 2. Quando o x é igual a 1, o y é igual a 5. Aí eu marquei aqui o pontinho de interseção das duas retas. Quando x igual a 2, y igual a 8. E aí eu marquei o pontinho. Então, eu tenho os 3 pontos correspondentes. E aí é só traçar a reta. A reta que forma a função y igual a 3x mais 2. Como reconhecer se o gráfico representa ou não uma função? Uma relação é uma função quando a todo x corresponde a um único y. Da mesma forma, um gráfico representará uma função quando qualquer reta que traçarmos paralela a y
intercepta o gráfico em um único ponto. Então, nós temos aqui o nosso gráfico do exemplo 1, o eixo X, e nós temos aqui a reta X e a reta Y, e a reta que representa a função. Então, eu vou traçar várias retas paralelas a Y. Então, observe que em todas elas a reta toca em apenas um ponto. Olha, a primeira reta que eu tracei interceptou em um ponto, na segunda também em um único ponto, na terceira em um único ponto e na quarta também. Portanto, ela é função, pois qualquer reta paralela a y que intercepta o gráfico em um único ponto, isto é, todo x tem uma única imagem. Observe esse exemplo 2. Eu vou traçar uma reta paralela a y e nós vamos observar que o gráfico vai interceptar essa reta paralela em mais de um ponto. E os pontos são... Então observem que esse exemplo não é um exemplo de função, pois existe uma reta paralela a y que intercepta o gráfico em mais de um ponto, isto é, a x com mais de uma imagem. Então, o x1, por exemplo, ele tem duas imagens, que é y1 e y2. Portanto, esse gráfico ele não representa o gráfico de uma função.